Olá, vamos agora falar da medida de máxima entropia nos shifts, nos deslocamentos. A medida de máxima entropia no shift Bernoulli é a medida de Bernoulli com pesos uniformes. É aquela que dá exatamente a entropia topológica, certo? Porquê? Bom, porque se eu tiver uma probabilidade invariante, cuja entropia é a entropia topológica, e se eu tomar a partição geradora dada pelos cilindros de comprimento 1, então a entropia métrica é logaritmo de D, por hipótese, e isto é menor ou igual que 1 sobre n da função entropia da partição. Okay? Mas a função entropia da partição é inferior ao logaritmo do número de elementos da partição. Mas nós sabemos que o número de elementos da enésimo refinamento da partição dos cilindros de comprimento 1 é exatamente d elevado a n, em que d é o número de símbolos. Logo, isto aqui corresponde a logaritmo de d. Ou seja, a entropia do refinamento da partição é o logaritmo do número de elementos da partição para todo o n, para todo o refinamento. Okay? Mas isto só pode acontecer se cada átomo de Pn tem uma medida igual a d elevado a menos n. Não é? O único jeito de eu ter exatamente a entropia de uma partição igual ao valor máximo é que todo o átomo tem que ter medida uniforme. Isto significa, então, que como isto acontece para todos os cilindros possíveis, para todos os cilindros, então significa que a Ni tem que ser a medida com pesos iguais em todos os símbolos. É a única forma de eu ter todos os cilindros com peso igual, quaisquer que sejam as combinações de símbolos. Para um deslocamento de Markov de tipo finito, aí já é um pouquinho mais delicado. Então, tomemos a matriz de transição ou de incidência irredutível que define o shift tipo finito. Usando a teoria de Perron-Frobenius, sabemos que existe o maior autovalor positivo de A e vamos tomar um autovetor esquerdo desse autovalor, ou seja, um vetor U, tal que o transposto de U vezes A é igual a lambda vezes o transposto de U. Okay? E podemos obter esse autovetor estritamente positivo, com todas as entradas positivas, pelo teorema de Perron-Frobenius. E seja V um autovetor direito estritamente positivo, ou seja, AV igual a lambda V e V com todas as entradas positivas. Também podem ser, isto existe por causa do teorema de Perron-Frobenius. Eu posso tomar múltiplos de U e de V de tal forma que o seu produto interno seja exatamente igual a 1. Ok? Eu posso multiplicar o IV por números positivos para garantir que isto acontece. Então, eu defino um seguinte vetor, o vetor PI com entradas UI e VI e o PIJ com entradas PIJ igual a AIJ da matriz de transição vezes VJ dividido por lambda VI. Ok? Então, este vetor de probabilidade e esta matriz de probabilidade definem uma medida de Markov, μA, induzida por aquele vetor e pela matriz de probabilidade P1, chamada medida de Parry, de sigma do nosso shift. Okay? E a medida de máxima entropia do shift Markov é essa μA. A medida de Parry é a única medida de máxima entropia do shift. Okay? Então este shift, esta transformação é intrinsecamente ergódica. Okay? Podemos também deduzir a partir daqui vários argumentos, uma cota para a entropia de transformações diferenciáveis. Se eu tiver uma variedade riemanniana e uma transformação da variedade nela própria de classe C1, nós denotamos por isto aqui a norma do df como sendo a norma do operador de derivada de f em x, a aplicação linear tangente, e
o número o supremo da norma da derivada em todos os pontos da variedade nos dá uma cota superior para a entropia topológica. Okay? Então, se eu tiver uma transformação diferenciável de uma variedade riemanniana, então, de tal forma, não é, que a norma, o sup da norma das derivadas em cada ponto existe, é finito, então a entropia topológica, né, é dominada pela dimensão da variedade vezes a parte positiva do logaritmo do supremo da norma da derivada em todos os pontos. Okay? Observemos que se a norma da derivada for menor ou igual que 1, caso em que aqui este logaritmo é 0, né, então ficaria a entropia topológica deveria ser 0, por esta fórmula, mas se a derivada for menor ou igual que 1 em módulo em todos os pontos, em norma, então nós temos uma contração fraca, né? Porque a distância de f de x e f de y é menor ou igual que o supremo da derivada em todos os pontos, o supremo da norma da derivada em todos os pontos, vezes a distância de x e y. E se a norma, se este supremo for menor ou igual que 1, então eu tenho uma contração fraca, certo? Então, se eu tenho uma contração fraca, já sabemos que a entropia topológica é nula e, portanto, vale esta relação, né? A relação que está no enunciado. Se o supremo da norma das derivadas for maior do que 1 e M é compacta, então eu posso tomar o conjunto finito de tal forma que todo ponto, ou seja, posso tomar um n epsilon gerador, tomo um conjunto finito de M, tal que todo ponto de M está epsilon k elevado a menos n próximo de algum ponto do Sn, ou seja, este epsilon k menos n, o epsilon é um número positivo qualquer, e o k elevado a menos n é obtido através do k sendo o supremo da norma das derivadas. O Sn é um n epsilon gerador, isto garante que ele é um n epsilon gerador. Okay? E, portanto, a entropia topológica vai ser menor ou igual que a taxa de crescimento da quantidade de pontos neste conjunto finito, neste Sn. Okay? Então, se o M tem dimensão D, numa carta local, que eu posso supor que está definida num cubo D-dimensional, numa carta local há um conjunto de pontos que distam epsilon k elevado a menos n entre si, e esse ponto, e esse conjunto, num cubo de dimensão D, tem exatamente epsilon k elevado a menos n elevado a menos d elementos. Ok? Porque é simplesmente uma rede de pontinhos, uma rede cúbica de pontinhos, né? Com distância epsilon elevado a k elevado a menos d. Como existe uma cobertura de M dada por um número finito de cartas locais, como estas, né? Então podemos assumir, sem perda de generalidade, que a cardinalidade do Sn é uma certa constante vezes esta expressão aqui, epsilon elevado a menos d, k elevado a nd, para alguma constante k. E segue que a taxa de crescimento logarítmica disto aqui, 1 sobre n logaritmo do número de ST, vai ser igual a esta expressão aqui que nós podemos expandir, e quando o n é infinito, obtemos d log k, que é exatamente o que está enunciado. Outro exemplo de entropia topológica são os endomorfismos lineares do toro. Né? Então, se eu tiver um endomorfismo linear induzido por uma matriz de entradas inteiras A, para alguma dimensão d maior ou igual que 1, então a entropia topológica desse endomorfismo é a mesma coisa que a entropia topológica, a entropia métrica em relação à medida de Lebesgue. Okay? Pelo princípio variacional e pela entropia que a gente já conhece da medida de Harari, da medida de Lebesgue, nós já sabemos que a entropia topológica tem que ser maior ou igual à soma destes logaritmos dos autovalores da matriz A com módulo maior que 1. Okay? Mas, se nós trabalharmos com as bolas dinâmicas dos endomorfismos lineares do toro, que nós já calculamos, né, nós podemos estimar a quantidade de bolas dinâmicas que são necessárias para cobrir
para cobrir a variedade, obtemos uma cardinalidade para a quantidade de conjuntos n-epsilon separados. Okay? Isso nos permite estimar, né, a quantidade dos n-epsilon separados. Tá? Os detalhes vocês podem ver nos apontamentos. Existe também uma forma de ver a entropia, também devido a esta outra maneira, também devido à Bohm, né, que é muito semelhante à definição de dimensão de Hausdorff. Tá? Aqui nos apontamentos eu tenho isso explicado e eu não vou prestar muita atenção nisso nas videoaulas, porque é um assunto meio, né, anexado ao curso de teoria ergódica. É muito interessante em si mesmo, mas eu não vou prestar muita atenção nisso nas videoaulas. Okay? Em seguida, nós falaremos da entropia topológica para fluxos.